Hoje eu quero propor aqui um duelo entre dois sistemas fotográficos famosos, um sistema fotográfico 35mm, onde o sensor é baseado no filme antigo 35mm, e outro sistema famoso, que é o sistema APS-C, que é baseado no filme APS do passado, filme 24mm. Eu vou usar aqui o sistema 35mm com uma lente prime, uma lente 85mm, contra aqui uma câmera com sensor APS-C e uma lente de kit, uma lente que vem com a câmera. Aqui é uma AFP 1855. Por que eu estou escolhendo essas duas lentes aqui? Bom, a 85mm no sistema FX ela causa, digamos, muita comoção, muita paixão, digamos assim. É uma lente bem, digamos que romantizada, bem procurada. Então a lente 85, o look da lente 85 se fala muito. Então por isso que eu escolhi essa lente nesse sistema. Aqui a concorrente é uma lente 1855, então eu vou equalizar, digamos assim, o ângulo de visão das duas. Então eu vou calcular aqui o ângulo de visão de cada uma. Aqui, ó, a diagonal do sensor 35mm, ela é 43,3 milímetros. Então a gente vai calcular esse ângulo de visão dessa lente para esse sistema fotográfico aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar 85mm e vou dividir por 43. A gente tem uma relação de 1,97. Então a gente vai procurar aqui no sistema APS-C uma relação igual, onde a lente tem a mesma relação entre a milimetragem dela e a milimetragem da diagonal do sensor. Então vamos chutar aqui que a gente use em 55mm, tá? Então eu posso vir aqui e colocar a lente em 55mm, vejam aqui, e eu tenho essa relação sendo possível. Então 55 divididos por a diagonal aqui do nosso sensor, APS, é 28 milímetros, tá? Arredondando, tudo conta de padeiro, tá? Então por 28 milímetros é igual 1,96. Então aqui a gente tem a mesma relação de lente e sensor. Então posso usar a minha 1855 em 55mm para ter o mesmo look da lente 85 no sensor 35mm. Tá? A gente pode até calcular agora o ângulo de visão de cada sistema. Então vou calcular aqui para o sistema APS. Tá? Então, eu sei que 45 graus é quando a diagonal do sensor é exatamente igual à milimetragem da lente. Então, seria 28. Então, se eu dividir esse ângulo aqui de 45 graus, que seria o ângulo natural, o ângulo da visão humana, por esse fator aqui, 96, a gente vai ter o ângulo de visão da lente. Tá? Então, 45 graus divididos por 1,96. Então a gente vai ter 23 graus, mais ou menos, de ângulo de visão. Então, é por esse ângulo que essa lente vai enxergar. Tá? Então, só dividir aqui o ângulo base, o ângulo padrão, o ângulo da lente natural, que é a lente com a mesma diagonal do sensor, por esse fator que a gente encontrou ali em cima. Agora, se eu pegar aqui 45 graus, tá, e dividir por 1,97, eu vou ter quantos graus de ângulo de visão? 23 graus. Tá? Arredondando.
Então quem tem uma lente 18-55 tem 23 graus de ângulo de visão, igual ao ângulo de visão de uma lente 85 no sistema 35 mm. Então 55 mm no sistema de sensor 24 mm me dá um ângulo de 23 graus e 85 mm num sistema de sensor 35 mm me dá 23 graus. Então eu tenho a mesma angulação, o mesmo campo de visão nos dois sistemas. Está aprovado aqui. Então agora a gente pode fazer esse duelo entre esses dois sistemas. Vou bater fotos daquele personagem lá e depois a gente vai comparar no computador se realmente a lente 85 ela tem um look diferente ou é só mais uma romantização de lentes. Eu sempre digo, a gente não tem que romantizar lentes, a gente tem que romantizar ângulos de visão. É o ângulo que nos atrai, é o ângulo que nos deixa, digamos assim, emocionados com o resultado. Tá? Não é a lente não faz isso. Porque uma mesma lente em diferentes tamanhos de sensores vai dar ângulos diferentes. Então, aqui são sistemas fotográficos diferentes que precisam de lentes diferentes para chegarem ao mesmo resultado. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar isso. Eu vou montar aqui o sistema para bater essas fotos. Bom, montei aqui o sistema fotográfico 35 mm, Nikon D800 com a lente 85 mm. A gente vai fazer agora o ajuste do foco aqui. Está no modo Live View. Eu vou ajustar aqui a lente para aparecer a barba dele no queixo. Como as duas lentes têm o mesmo campo de visão, eu vou usar aqui a mesma distância no tripé para fazer essas duas fotos, certo? Bom, fiz aqui o foco. Demorou um pouquinho, mas está feito aí. Fiz aparecer aqui a barba dele. Ambas as fotos vão ser feitas nesse mesmo modo aqui, modo manual. 1/2, f6.3, ISO 100. Tá? Então eu vou fazer a foto aqui no sistema 35 mm. Foto batida. Trocar de câmera. A câmera trocada aqui já. Nikon D7200. Sistema fotográfico 24 mm. Acertar aqui o foco no rosto dele. Bom, acho que está bem no foco aí. Está aparecendo a barba dele aqui, o cavanhaque. Vamos bater essa foto então. Conferir novamente aqui as configurações, 1/2, 6.3, ISO 100. Pronto, vamos fazer essa foto. Então, foto feita aí. Aparentemente ficaram iguais, tá? Então, bora para o computador ver como é que ficou o resultado desses dois sistemas fotográficos aqui. Então aqui as duas fotos batidas pelos dois sistemas fotográficos mais usados no mundo inteiro. Na esquerda, sistema fotográfico 24 mm, Nikon D7200. Na direita, Nikon D800, sistema 35 mm aqui no lado de cá, na direita. A gente vê aí duas fotos muito parecidas. A gente pode perceber que a perspectiva das duas fotos é a mesma. Essa lente aqui do kit, ela tem mais vidros do que essa lente aqui do sistema 35 mm. Tá? A lente 85 mm aqui tem bem menos vidros do que essa lente aqui. Então é normal que a lente com mais vidros segure um pouquinho mais a passagem de luz. Tá? Porque esse F aqui não é a quantidade exata de luz que entra em cada lente. Tá?
Se fosse a quantidade exata de luz, seria T. Então, quando a gente precisa que que várias lentes tenham exatamente a mesma quantidade de entrada de luz, a gente tem que ir para o mundo das lentes de cinema, que aí, em vez de ser F, aqui é um T. Tá? E esse T indica a transmissão de luz. Aqui a gente só está indicando uma conta matemática do tamanho do buraco do diafragma e da distância focal. Tá? Então, aqui é uma coisa mecânica. O F quer dizer uma coisa mecânica. E as lentes de cinema T é uma coisa, digamos, da área luminosa. Tá? Então, T de transmission. E aqui F é só uma razão matemática entre distância focal e o tamanho do buraco do diafragma. Tá? Então vejam aqui que é de se esperar que a gente tenha um desfoque maior aqui no sistema 35mm, tá? Porque a gente está usando uma lente de distância focal maior. Então, lentes de distância focal maior vão produzir uma profundidade de campo menor. Então, por isso que a gente obtém, digamos, um desfoque maior em um sistema do que em um outro. Porque para obter o mesmo campo de visão, num sistema a gente usa uma lente de milimetragem maior. E é ela que desfoca mais do que a outra. Tá? Então, aqui a lente 85mm desfoca mais do que a lente em 55mm aqui. Tá? Não é o sensor que tem desfoque. Nenhum sensor do mundo tem desfoque. Tá? Quem entrega o desfoque para o sensor é a lente. Tá? Então, para mim ter o mesmo desfoque desse lado de cá, com uma lente de 55mm, eu teria que abrir mais aqui o diafragma para compensar o desfoque. Certo? Se eu botar essa lente aqui 55mm aqui no sensor 35mm, eu vou ter esse desfoque que tem nessa foto aqui, porque quem entrega desfoque é unicamente a lente. Tá? A relação da diagonal com a milimetragem da lente vai dar o campo de visão, o ângulo de visão, ou seja, a fatia do mundo que a lente vai enxergar. Tá? Então aqui eu tenho os dois sistemas com lentes diferentes, mas a resultante, vejam que foi igual. A gente tem a foto aqui com a mesma perspectiva. As fotos estão idênticas. Então, cada sensor vai precisar do seu tamanho de lente, da sua milimetragem de lente, para chegar aos ângulos que a gente precisa. Então a gente acaba muitas vezes romantizando uma lente, por exemplo 85mm. Eu vejo muita romantização da lente 85mm e não vejo romantização da lente 55mm, que dá o mesmo look, o mesmo campo de visão no sistema APS-C de fotografia, no sistema 24mm de fotografia. Então eu vejo que a gente não deveria romantizar lentes, a gente deveria romantizar ângulos. Esse ângulo aqui da lente 85 no sistema 35mm, da lente 55 no sistema 24mm, é o ângulo que nos dá mais ou menos a metade do campo de visão humano de um olho só, sem contar a visão periférica. Tá? Então, eu acho um ângulo romântico, digamos assim, o ângulo de 22 graus. Tá? O humano entende de ângulos, a gente consegue entender sobre ângulos. Agora, a milimetragem da lente praticamente não quer dizer nada, porque veja aqui, eu consegui o mesmo ângulo de 22 graus em dois sistemas diferentes, com lentes diferentes. Se fosse um outro sistema fotográfico, por exemplo, a micro 4/3, a lente seria a metade de 85 aqui. Tá? Porque a diagonal do sensor micro 4/3 é a metade da diagonal do sensor 35mm. Então é em torno de 22 milímetros a diagonal. Então eu conseguiria essa mesma foto aqui em um sistema micro 4/3 com uma lente, por exemplo, 47 milímetros. Tá? 47 por aí. Eu conseguiria essa mesma foto aqui. Então eu teria três sistemas
com 3 lentes distintas, entregando 22 graus de campo de visão, de abertura, ou seja, 3 sistemas fotográficos diferentes com a mesma fatia do mundo. Eles iriam pegar a mesma fatia do mundo. Tá? Então é isso que eu tento dizer. A gente não deveria romantizar lentes, a gente deveria romantizar ângulos. Tá? Então o ângulo da lente 85 no sistema 35mm é a metade da nossa visão. E isso também no sistema APS-C a gente consegue com uma lente 55mm. Até é por isso que existe a lente 1855. Tá? Por que não é 1850? Tá? Por que eles fizeram 1855? Porque 55 dá a metade da visão humana. Tá? A lente 28 no sistema APS aqui dá a nossa visão humana. Enquanto aqui no sistema 35mm a lente que dá a visão humana é a 43mm. Ou seja, é a lente que tem o mesmo tamanho da diagonal do sensor. Então é a visão, digamos, semelhante à visão humana. Tá? Então esses são os ângulos românticos, digamos assim. O ângulo que é a visão humana, metade da visão humana, talvez o dobro da visão humana, que seria, por exemplo, aqui no sistema 35mm, seria a lente 24mm mais ou menos. Então, a lente 24mm também é muito romantizada, mas é porque ela é o dobro da visão humana. Tá? Então, a gente tem que entender por que as lentes são romantizadas. Aqui no sistema APS-C, uma lente com o dobro da visão humana seria a lente 14mm. Então, ela teria o dobro da visão humana. A gente sempre tem que pensar na diagonal do sensor. Tá? Então, a diagonal do sensor vai nos dizer qual é a lente normal, qual é a lente teleobjetiva e qual é a lente grande angular. Tá? Então é isso. Estou tentando acabar com a romantização de lentes. A gente tem que romantizar ângulo de visão, campo de visão das lentes, e não a milimetragem das lentes. Tá? Porque a gente consegue o mesmo campo de visão com lentes diferentes em sistemas fotográficos diferentes. Então é isso aí. Um abraço.